Olá, sou Paola Carvalho, jornalista e diretora criativa da agência Maia. Hoje estou no Estúdio 09, no Minas Summit, aqui em Belo Horizonte, e vou entrevistar o Vitor Sales. Ele cofundou a Requima, que foi comprada pelo iFood, onde se tornou um dos líderes em inteligência artificial. Ele acabou de fundar a Proteus, uma startup na área de educação medtech. Nosso papo vai ser sobre a tal IA generativa na área de comunicação. Vitor, obrigada pelo tempo e por topar a entrevista. Obrigado, Paola. É uma satisfação muito grande fazer essa entrevista aqui contigo. A gente já se conhece há bastante tempo e hoje vamos ter um papo legal sobre inteligência artificial e comunicação. Legal. Vitor, queria começar te perguntando o que tem de ficção e o que tem de real quando o assunto é comunicação. O que já está acontecendo? Bom, eu gosto de comentar que a inteligência artificial é uma tecnologia que é transversal e com um impacto muito parecido com o que a internet teve na sociedade. Então, a gente não vai ter nos próximos anos empresas que não estejam dentro desse mundo. Empresas que não usem inteligência artificial, assim como a gente não tem hoje empresas que não usam internet. Então, se a gente vai na praia de Cabo Frio, né, para comer um milho verde, você paga o milho verde com Pix. E a pessoa que está vendendo o milho verde usa o Pix, né, que usa a internet. Vai ser assim no futuro para IA. Alguns mercados acabam sendo mais impactados, outros menos, mas todos serão, né? Então, acho que quando a gente olha para a comunicação, a gente teve um impacto muito grande. Já vinha acontecendo muita coisa, então tem case que depois eu posso contar, né, que a minha empresa fez para jornais, cases que tem a ver com comunicação no projeto de segurança nacional que a gente participou da Copa do Mundo de 2014, né? Mas eu acho que um ponto importante é que com o lançamento do ChatGPT em 2022 e a generativa, né, um mercado que vive muito de produção de conteúdo acaba tendo uma ferramenta que impacta diretamente a produção de conteúdo de qualquer tipo. Então a gente está falando não só de texto, de áudio, de vídeo, né? Recentemente o Google lançou uma nova ferramenta para produção de vídeo que é uma coisa fantástica. Assim. Ficou muito fácil produzir vídeos de altíssima qualidade de qualquer coisa. Sim. Então, dentro desse contexto, né, o que eu acho que é real? O que é real é que, muito em breve, as empresas que estão nesse ramo de comunicação, se não se reinventarem para virarem empresas AI first, né? Então, esse é um conceito que a gente defende muito na Proteus, é um conceito que ele foi criado pelo Google, né? O Google, em 2017, o novo CEO deles, né, que ainda é CEO até hoje, ele faz um discurso do Google I.O. falando que o Google ia passar a ser de mobile first para AI first. E o que ele queria dizer é que eles iam repensar toda a linha de produtos do Google, tudo o que eles faziam, colocando inteligência artificial no centro da história. Então, ser AI first quer dizer colocar IA no core das empresas, né? Então, assim, no centro do que as empresas fazem. Quando eu pego, por exemplo, o iFood, né, que é onde eu trabalhei muitos anos, o iFood é uma das poucas empresas, talvez a única empresa AI First que eu conheço da América Latina, tá? Por quê? Porque o iFood é uma empresa grande, relevante, tem um processo de planejamento estratégico anual e inteligência artificial tem um papel estratégico dentro do planejamento estratégico. Então a empresa se planeja em torno dessa tecnologia. Sim. Porque sabe que isso é muito transformador. Sim. Então, assim, em poucos anos, o mercado de comunicação que não souber usar essas tecnologias de IA generativa, por exemplo, para fazer produção de texto ou do conteúdo que já é feito, né, com certeza vai ficar obsoleto. Isso sabe? É muito interessante porque foi difícil sair da era impressa, né, da era gráfica para o digital. E aí, como as transformações são em velocidades cada vez menores, agora a transformação é do digital para a IA, né? Exatamente. A gente está falando de uma evolução ou de uma coisa nova? Muda a linguagem? O que é a IA? O que é a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa? Legal. Esse é um ponto interessante porque
a gente pode imaginar a inteligência artificial como um campo, tá? É um campo da ciência que está sendo estudado desde 1950. Então, é um campo antigo, não é uma coisa que surgiu ontem. Dentro desse campo, a gente vai ter outros campos. Então, a gente vai ter a área de aprendizado de máquina, que é uma área dentro, né, do campo maior de IA. Dentro dela, a gente tem uma outra área que é de redes neurais. E dentro dessa área, a gente tem a IA generativa. Então, ela é um pedaço dessa história. Na verdade, um pedaço muito pequeno quando a gente olha o campo inteiro. Tá? Só que, como ela tem uma aplicação que está na mão das pessoas, né, a gente pega... O ChatGPT demorou 5 dias para poder bater 1 milhão de usuários. Foi o recorde. O iPhone demorou 74 dias para fazer isso. Então, assim, é um nível de adoção de tecnologia que fez com que ela saísse da bolha e entrasse no dia a dia das pessoas. Por isso que a maioria das pessoas enxerga IA como IA generativa, mas não é, tá, gente? IA generativa é só um pedaço. Sim. Inteligência artificial, então, assim, muitos dos projetos que a gente vê mudando a indústria siderúrgica, a mineração, são outros contextos. E a gente tem que entender esse contexto. Esse é que é o ponto, porque como ela é uma tecnologia transversal, ela é como software. Então, assim, quando eu olho software para cada segmento, quando eu olho software para comunicação, é diferente de software para siderurgia, porque os problemas são diferentes. Sim. E aí teve uma vez que eu estava num podcast, um amigo meu, né, que ele é da área de vendas. E aí ele começou o podcast assim, como é que eu uso IA para vender mais na minha empresa? Aí eu falei assim, depende. Como é que a sua empresa vende? Então, dependendo de como a sua empresa vende... Porque é ferramenta. É ferramenta, perfeito. Então, na comunicação, depende de que tipo de serviço você entrega de comunicação. Sim. E a gente também tem que olhar, porque a gente tem três campos importantes aqui, tá? Primeiro campo, a gente fala que é o campo em que a gente vai otimizar, melhorar o processo, né? Então, a gente tem um nível de ganho de produtividade fazendo coisas que a gente já fazia do mesmo jeito, só que mais rápido, muito mais eficiente, por conta de uma ferramenta nova. Beleza. Tem um outro campo que é o seguinte, vão existir serviços novos que as empresas como a sua vão passar a entregar porque agora é possível fazer. Então, antes era muito difícil fazer um avatar de IA. Hoje é muito fácil fazer. Então, que tipo de coisas novas podem surgir de serviços? Até os agentes, né? Na Maia, hoje, uma gestora não é gestora, só, elas têm gestoras de agentes de IA. Isso, né? Exatamente. Temos quase 20 agentes. Exatamente. Né? Ela vai passar a gerir 20 agentes com as subtarefas que eles entregam para conseguir entregar serviços que vão impactar o cliente. Porque, no fundo, e esse é um ponto que não muda, tá, gente? Não mudou até hoje e com essa nova tecnologia, não vai mudar pelo visto. O valor está em resolver problemas. Sim. Só que agora a gente tem uma nova forma de resolver problemas. A caixa de ferramenta aumentou. Então a gente consegue fazer mais coisas. E aí tem E até criar novos problemas, E né? até criar novos problemas, muitos problemas, né? Que é o que acaba acontecendo, né? A gente tem esse ciclo de disrupção tecnológica e ele vai trazendo as novas coisas. Então, que é exatamente o terceiro pilar que eu ia comentar. De repente, a gente começa a ter startups fazendo coisas que não eram possível fazer antes. Então, eu não estou falando de novos produtos, eu estou falando de novos modelos de negócio. Sim. Completamente diferentes. Por exemplo, hoje tem empresas que você vai lá e cria o seu avatar digital em 5 minutos. É muito rápido para fazer. Sim. Até 2022 era muito difícil fazer isso. Hoje é tão fácil, qualquer um consegue fazer na internet. Então, dentro desses 3 campos, a gente precisa entender para a comunicação pensa que a gente tem um campo de eficiência que as empresas vão ter que reaprender. Tem muita coisa que pode ser feito por agente de IA. Se pode ser feito por agente de IA, vai ser feito por agente de IA. É mais barato, é mais fácil. Então as empresas vão ficar mais enxutas e mais eficientes. Sim. Existem novos serviços que vocês vão acabar oferecendo, porque agora é possível oferecer. E existem novos modelos de negócio que vão impactar a comunicação, porque a necessidade de se comunicar, ela continua latente. Sim. Os formatos, eles mudam de acordo com a tecnologia. Então, antes a gente só conseguia comunicar pelo papel impresso. Depois surge o rádio.
depois surge a televisão, depois surge a internet, as Mas redes sabe sociais. uma mudança que eu percebo? Porque como isso está mais pulverizado na sociedade, antes você apresentava uma solução. Como tem muita gente adotando, existe uma demanda da sociedade também pela coisa, né? Então você vê a adoção das redes sociais ou de outras ferramentas que quase que te obrigam a passar a Sim. oferecer tal coisa. Então parece que teve uma virada, assim. E tem até números interessantes que eu queria trazer para cá, que é hoje 91% das buscas já retornam respostas geradas por IA no próprio Google. No Brasil, mais da metade da população usou IA generativa em 2024. Até o fim de 2025, desse ano, 378 milhões de pessoas devem estar conversando com LLMs no dia a dia. Então, também queria te fazer agora uma outra pergunta. Dizem que passou a era do SEO e agora a sua resposta precisa aparecer na IA, não só mais na busca do Google, não é só mais sobre ranquear bem numa busca do Google. O que muda, assim? É o fim mesmo dessa era de SEO? É uma transição? É uma coexistência? Eu acredito mais na parte da coexistência, tá? Uhum. E vou dizer por quê. Para mim, existe um novo canal. Antes a gente tinha o rádio, depois passou a TV, agora a internet. Então, existe um novo canal. Uhum. Depois que surgiu a internet, o rádio não acabou. Uhum. Continua vivo. Porque ele tem um valor que é entregue. Talvez ele não tenha o mesmo valor que tinha em 1940. Sim. Mas ainda tem valor, é muito poderoso. Sim. Então, assim, o que acaba acontecendo? Existe uma guerra sendo travada entre as grandes empresas de tecnologia por um mercado gigantesco, que é o mercado de busca, né? Onde o Google dominava até pouco tempo. Ele ainda é dominante, porque ainda tem muitos acessos, né? Gera bilhões de dólares de receita, mas o que a gente está vendo é que pela mudança de comportamento da nova tecnologia, as pessoas estão passando a buscar mais nos agentes, né, nas LLMs, no ChatGPT, no Gemini, em qualquer um desses aí. Então, com a mudança de comportamento, a gente passa a ter o tráfego chegando por outro lado. Sim. As grandes empresas já perceberam isso há algum tempo, então a Microsoft coloca dinheiro na OpenAI para tentar tomar esse mercado, desafiar o Google. Então, inclusive, eles oferecem uma ferramenta cara deles de vídeo, que é o Sora. Eles oferecem atualmente gratuitamente no Bing, tentando trazer o tráfego, né? Então, o que as grandes empresas estão tentando fazer é convergir essa demanda em cima de uma nova ferramenta. Que a gente não sabe se vai ser só a LLM, se a busca vai se juntar com a LLM, que é uma aposta do Google hoje, né? Então, para ele ser inteligente o suficiente para saber se ele responde de um jeito ou de outro. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem os novos entrantes, né? A OpenAI, levantando muito dinheiro para tentar entrar com uma tecnologia que vai entrar no dia a dia e, de repente, desbancar esse mercado. Sim. Então, assim, percebe que a gente tem um novo canal de tráfego chegando e, quando isso acontece, a gente tem que prestar atenção nele e saber como operar. Sim, muito bom. E você hoje é defensor do aprendizado, né? Conta mais um pouco sobre essa jornada, assim, porque depois dessa trajetória toda sua em IA, você aposta no EdTech. Legal. Eu trabalho com inteligência artificial desde 2009, basicamente, tá? Como você sabe, né? Eu fundei a Requima em 2008. Pela construção do nosso produto, a gente acabou trabalhando com IA para colocar no nosso produto. Em 2015, a Requima vira um modelo de negócio e vira uma empresa para dar consultoria para grandes empresas sobre essa tecnologia. Né? Então, naquela época, era a tendência do Gartner e a gente já fazia há 5 anos. Né? Então, a gente tinha, de fato, um know-how muito grande nisso e viramos referência na América Latina muito rápido. Sim. Prestei consultoria para as maiores empresas do país, né? Se pegar as 100 maiores empresas do Brasil hoje, quase todas foram minhas clientes, né? Ambev, Embraer, Localiza, ArcelorMittal, todas. A gente vende a Requima para o iFood em 2019, eu passei quase 5 anos no iFood, ajudando a construir, né, o time de dados do iFood. Quando a gente chegou lá, eu e meus sócios, o iFood tinha
30 pessoas no time de IA. A gente trouxe mais 30 pessoas e tinha três projetos de IA, né? Eu saí do iFood em agosto do ano passado. O iFood tinha mais ou menos 150 projetos de IA e um time de 400 pessoas só de IA. Então, hoje, com certeza, o maior e melhor time de IA da América Latina, né? Sim. E depois dessa jornada, quando eu saio do iFood, eu conversei com muita gente que eu conheci durante essa jornada de empreendedorismo, né? E aí tinha gente falando para eu tirar um sabático, né? Tira um sabático, né? 16 anos, assim, 11 anos de Requima, mas esse tanto tempo de iFood, desconecta. Você tá viciado em trabalho, né? Eu ouvi essas coisas. E aí eu parei assim, olha, tá aí, eu acho que eu vou tirar um sabático mesmo. Eu saí muito bem do iFood, graças a Deus, fiz uma boa jornada. E aí, como eu estava com muito tempo, eu comecei a comprar os cursos de IA. Falei, deixa eu ver o que o povo tá falando, né, sobre o tema. Sim. Eu gosto do tema, eu sou curioso, assim. Sim. Eu gosto mesmo, sabe? E aí, eu comprei diversos cursos e achei o conteúdo muito superficial. Muito ruim, assim, a qualidade da maior parte das coisas que eu vi, especialmente para o letramento da camada executiva, que a gente precisa muito. Tá. Né? Então, a gente tem conteúdo técnico de qualidade sendo ensinado, né? Então, como é que você trata os modelos, né? Mas não tem essa parte que é muito importante nas empresas, que senão não faz a jornada. Sim. E aí, eu estava num momento um pouco deprimido por conta disso, né? Eu fui almoçar com o meu sócio, o Léo Dias, e aí eu comentei com ele, falei assim, Léo, eu tô triste, cara. Eu tô triste mesmo porque eu sinto que a China está acelerada demais nesse tema. Os Estados Unidos estão muito acelerados nesse tema. E no Brasil, todo mundo que está ensinando sobre isso não sabe nada. Ensina um monte de coisa que não funciona, uns negócios que não faz sentido. Infelizmente, assim, nesses temas, quando a gente chega num hype muito grande, como é o caso de IA, né? Eu trabalho com isso há 15 anos, mas tem muita gente que, sei lá, conheceu o ChatGPT ano passado. É como se ele lesse a primeira página de um livro e presumisse o resto do livro, sabe? Sim, Só que isso, infelizmente, dá muito errado. E vendo isso, eu falei assim, cara, a gente vai virar um ex-país. Nós estamos ferrados. E aí ele virou pra mim e falou assim, você não é bom nesse tema? Eu falei, cara, eu trabalho com isso há muito tempo, eu entendo do que eu tô falando, das coisas, Você os resolveu problemas. trazer esses cursos de IA para esse letramento em IA. Isso, então a gente criou a Proteus Academy, né, que é uma EdTech, num formato de escola de negócios, ou seja, a gente faz imersões, a gente faz treinamentos, a gente faz consultoria para ajudar as empresas brasileiras a entrar nessa jornada de IA. Legal. Então, eu quero que a gente tenha as condições para que qualquer empresa brasileira tenha, no mínimo, condição de ter acesso a isso para competir globalmente, né? Porque, infelizmente, como a gente está cada vez mais digitalizado, a competição é cada vez mais global. Agora, Vitor, você está falando da qualificação das empresas. As empresas são formadas por pessoas. Perfeito. Acaba que são as pessoas que puxam essa qualificação. O que uma pessoa hoje que quer estar bem nesse mercado, estar letrada, entre aspas, né, aproveitando o jargão aí, devem fazer para se inserir nesse universo da IA? Por onde começar? Tá. Primeira parte é um letramento básico. A gente tem que entender algumas coisas, por exemplo, o que é a tecnologia? Mas igual você falou, tem tantos cursos, assim, como escolher? É um universo tão vasto. Isso. Assim, o que você acha que é um foco, assim, que pode se dar? Então, eu acho que dentro desse processo, a Proteus ela deve lançar cursos agora no próximo semestre, né? Sim. Para deixar isso mais acessível para as pessoas. Mas assim, não só pelos cursos da Proteus especificamente, mas considerando o contexto, eu acho que é muito importante aprender com quem tem história sobre isso. Então, olhar o currículo de quem está ensinando essas coisas e ver o que ela fez. O que ela já fez sobre isso. Porque repetir um PowerPoint ou um report de uma grande consultoria é muito fácil.
Voltando para a comunicação, é ver a reputação também, né? Exatamente. Sim. Então, hoje em dia, é muito fácil criar um Instagram bonito, criar conteúdos bonitos, como se você realmente soubesse do que você está falando. Só que tem muita gente que, de fato, não sabe. E aí, quando isso entra para as empresas, aí que vem os desafios, né? Muita coisa não vai funcionar. Muita coisa não faz sentido. Tem cliente nosso que chega para a gente na primeira reunião, né, e fala assim, olha, é o seguinte, eu quero substituir meus funcionários todos por agentes de IA, tô cansado, tô com um monte de problema com funcionário, tô cansado de problema com funcionário. E a gente tem que explicar que não é assim que funciona. Não é um negócio que você aperta um botão e muda completamente a sua empresa e vai parar de funcionar. Tem algumas empresas que não vão deixar de ter funcionário, porque não faz sentido fazer tudo com IA. Alguns problemas são muito difíceis e vão perder qualidade. Ou vou ganhar outras funções, né? Vai ganhar outras funções, então aí entra muito aquela ideia de reskilling, né? Então, aprender habilidades novas para fazer outras funções dentro das empresas. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa entender o que é a tecnologia, o que não fazer, porque o que não fazer é metade da história, tá? Eu publiquei um artigo outro dia no LinkedIn, que é o resumo de uma dessas palestras que o pessoal adora. Que sou eu contando o que não fazer. Assim, gente, não faça isso, que isso aqui dá errado. Aí eu conto os casos que dão errado e por que deu errado. Só que quem nunca fez tem muita dificuldade de fazer isso. Porque quem não sabe nada não tem medo de nada. Sim. E aí, a pessoa que não sabe nada, como é que ela vai te guiar para um negócio que ela nunca fez? Sim. Então, hoje a gente está nesse momento com muita gente ensinando sem nunca ter feito, né? E aí, Vitor, chegando mais agora para o final do nosso papo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu não sei se foi exatamente essa expressão de uma consciência algorítmica, assim. A gente está falando de empresas, a gente está falando da gente como trabalhadores também, profissionais, mas também como cidadão, né? Existe também uma consciência para o uso dessa ferramenta diante também de um cenário mais apocalíptico, deepfake. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa consciência para a IA, a importância dela para a gente como cidadão e sociedade. Perfeito. Eu gosto de defender isso sobre duas óticas, tá? A primeira, como cidadãos, né, pessoas físicas, a gente precisa entender que existe um cuidado que a gente precisa ter em relação a esse mundo novo. Então, o mundo mudou, né? Dado que o mundo mudou, eu preciso tratar esse mundo de um jeito diferente. Então, por exemplo, a gente tem visto casos, né? Teve um caso recente em Belo Horizonte de deepfakes em escolas, né? Em que jovens começaram a usar esse tipo de tecnologia, né? Para distribuir conteúdo de nudez inapropriado, né? Sim. E aí, o que acontece? A gente precisa ter uma consciência de que não dá pra gente ter esse volume de conteúdo, de foto, de criança e adolescente em rede social. Por exemplo, assim. Porque ficou muito, muito fácil pegar esse conteúdo e criar conteúdos inapropriados para qualquer pessoa. Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência de como elas liberam o dado delas. A sua voz é dado, sua foto é dado. Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse mundo com esse olhar diferente. Olha, tem certas coisas que parecia legal fazer há 10 anos e hoje não é tão legal mais. Porque é muito fácil pegar essa foto, pegar uma ferramenta e criar um vídeo falso que é muito difícil de saber que é falso. Sim. Tá? Então, esse ponto, ele é um ponto interessantíssimo, inclusive, porque, voltando para a comunicação, comentei isso ontem em uma das entrevistas durante um evento. A gente achava que a IA ia acabar com a imprensa. E pode ser que a IA, na verdade, reforce o valor da imprensa, porque cada vez mais a gente precisa de instituições que deem credibilidade ao conteúdo. Sim. Porque se eu não consigo confiar que aquele conteúdo ele é real ou não, eu não consigo nem saber, como é que eu garanto que ele é real? Então, a imprensa voltou a ser um importante filtro, né? Exatamente. Então, como é que a gente comunica com verdade, né? Isso é muito interessante o que você está falando, porque eu percebo na agência
é que quando a gente faz uma busca em inteligência artificial, as principais fontes da própria IA têm sido os veículos de imprensa. Então, eu acho, assim, no caso da reputação de marca, né, que a gente fala, do fortalecimento de marca, o fato de estar em um veículo de imprensa te dá uma reputação, uma credibilidade para ser resposta da IA, né? Com certeza. E você precisa ser resposta da IA hoje, não só mais uma resposta na busca do Google, né? Com certeza. E isso acaba entrando na forma como essas LLMs escolhem o conteúdo, são mostradas, e aí é a nova lógica do SEO aplicada para um novo canal. Sim. Então, existe uma lógica daquele canal, a gente precisa aprender como que eu me torno relevante naquele canal. Sim. E tem tudo a ver com a forma como eu me comunico e posto conteúdo, né? E aí, a outra frente que é muito importante é a nossa frente como cidadãos, mas olhando para políticas públicas, para a sociedade, né? É muito importante que a gente tenha regulação para essa tecnologia. Muito importante. Por quê? Eu gosto de fazer analogia com a energia nuclear, sabe? Sim. A gente tem uma tecnologia que é tão poderosa e tão transversal quanto a energia nuclear. Sim. Na energia nuclear, a gente pode ter condição de gerar energia infinita para a humanidade, né? E pode também ter a capacidade de criar uma bomba atômica, que é uma arma de destruição em massa. A IA é a mesma coisa. Então, assim, ela tem esse mesmo nível de poder. A gente pode criar coisas terríveis com ela. Sim. E não é à toa que as grandes potências mundiais elas estão nessa briga geopolítica em torno dessa tecnologia, porque eles sabem disso. E a gente precisa, como sociedade, criar um acordo para que a gente use esse negócio para o bem. Sim. Né? E, infelizmente, a gente tem, né, no Brasil iniciativas para regulamentar, mas são projetos que eles já vão nascer, provavelmente, insuficientes, né? A gente tem um problema no Brasil que é o seguinte, a gente, de repente, tem acesso a uma IA generativa de texto. E aí, o senador Rodrigo Pacheco, depois de um tempo, escreve um projeto de IA para tentar abraçar esse novo mundo, e o projeto começa a tramitar, etc. Nisso, a gente começa a ter uma IA generativa para áudio, depois para vídeo, e até hoje, o primeiro projeto de lei lá... Isso vai ser muito complexo, né? Porque a velocidade da IA é muito diferente da velocidade do nosso sistema político, né? Então, tem uma questão aí que vai virar um nó, né? Um gap, assim, exatamente, de não conseguir acompanhar a evolução, né? Exatamente. Então, assim, por isso que é super importante a gente conseguir priorizar isso. Priorizar isso como agenda. E, infelizmente, também, a gente não tem condição de copiar essa legislação de outros países que são mais rápidos, porque o contexto do Brasil é muito diferente. Não é replicável. Não é replicável. A gente não pode replicar a legislação da Europa. Sim. Porque a Europa é outro mundo. Eles só querem proteger o mercado deles. O Brasil tem uma chance de surfar essa onda, porque IA, como está muito ligado a software, né? A gente tem mão de obra boa no Brasil. Sim. A gente tem bons departamentos de pesquisa. Então, considerando isso, a gente tem uma chance de romper essa barreira e surfar essa onda, né? Agora, se a gente copia uma legislação da Europa, a gente perde completamente essa capacidade. Então, assim, a legislação do Brasil tinha que ser um negócio entre Estados Unidos e China ali, sabe? Mas como a gente não tem nada para copiar, vai demandar discussão e a gente é muito lento para isso. Verdade. Vitor, eu acho que a nossa conversa, como sempre, poderia render aqui ainda há muito tempo, mas chegou no nosso prazo aqui. Queria te agradecer muito pela essa partilha de tempo, de conhecimento, de experiência e agradecer todo mundo que chegou até aqui no final dessa conversa. Obrigada. Obrigado, Paola. Foi uma honra. Tchau, tchau, gente. Tchau.